tudo bem com vocês? Meu nome é Karine Fagundes, eu sou voluntária no Centro Espírita João José Rodrigues, do Grupo Espiritim, que é o grupo da Mocidade da Casa. É com muita alegria que mais uma vez eu venho falar com vocês aqui no canal do Centro. E já aproveito para pedir para quem não curte o nosso canal que curta, compartilhe, indique para os amigos, para que cada vez mais nós possamos aprender, refletir e divulgar os ensinamentos do Cristo e a doutrina espírita. No Evangelho de hoje, eu vou falar sobre a importância do corpo biológico, o cuidar do corpo e do espírito. Sobre isso, no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo Seres Perfeitos. No item 11, de Georges, Espírito Protetor, 1863, nos é dito o seguinte: será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se desfrontam: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes, que sem convicção e sem afeições amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigues vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuasseis egoístas, orgulhosos, sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Bom, ao contrário do que algumas crenças, algumas religiões acreditam, o martírio, o flagelo, inúmeras horas de jejum não vão lhe ligar ao alto, lhe fazer evoluir moralmente e espiritualmente. E está contrário aos ensinamentos de Jesus. E é o que nós, espíritas, através da doutrina espíritas, aprendemos. Nós devemos lembrar que o nosso corpo físico é um presente de Deus, uma ferramenta que Ele nos deu para auxiliarmos na nossa evolução. Então, por que martirizar?
Por que flagelar? Jesus nos fez, Deus nos fez igualmente simples e ignorantes, para que busquemos nossa evolução, nossa melhora íntima, nossa evolução espiritual, para que ao longo do tempo nos tornemos assim como Ele, Jesus, um espírito puro e perfeito. Que caminhemos do átomo ao arcanjo, buscando nossa evolução e nossa melhoria. Como o texto nos diz, o estado do corpo interfere na alma. E lembremos que o livro dos Espíritos nos diz, nos ensina, que alma é o espírito enquanto encarnado. Então tudo que fazemos interfere nele, fica marcado no perispírito, que é o que nos molda como nessa vida e para uma próxima. Tudo que fazemos está ali gravado. Todos os danos que causamos ao nosso corpo ficam ali marcados. Nossos problemas são refletidos no nosso corpo, muitas vezes são reflexos das nossas atitudes. E devemos lembrar que somos herdeiros de nós mesmos. Em nossas inúmeras reencarnações, nós herdamos o resultado de nossas atitudes, de nossas escolhas. Como diz o texto, o que o nosso livre-arbítrio nos intuiu a fazer, vamos pagar e colher por isso. Então devemos ter muito cuidado e atenção com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o que fazemos, com o que pensamos, com o que falamos, como nos alimentamos, como agimos. Devemos cuidar do nosso corpo com muito zelo, com muito cuidado, agradecendo a Deus pela essa oportunidade da reencarnação e por essa ferramenta que é o nosso corpo, que sem ela não conseguiríamos atingir, buscar a nossa reforma íntima, a nossa evolução moral e espiritual. Devemos ter cuidado com o culto ao corpo. Muitas pessoas buscam o corpo perfeito. Mas o que é o corpo perfeito? O corpo perfeito é esse que Jesus, que Deus nos deu a nos criar? Ou é o que a mídia diz, o que a população diz? Inúmeras pessoas fazem dietas inúmeras sem acompanhamento médico algum, tomam inúmeros remédios, fazem inúmeros exercícios, cirurgias em busca desse corpo perfeito. Mas essa busca acaba nos mostrando o apego à matéria. E devemos lembrar que quando nós desencarnarmos, o nosso corpo vai ficar. E essas mudanças que buscamos foram marcadas no perispírito, mas que numa próxima vida podemos vir com um corpo totalmente diferente, mas com marcas dessas atitudes, dessas escolhas que fizemos. Então, que nós tenhamos muito cuidado, muita atenção. E antes de qualquer mudança que busquemos no nosso corpo, que nós refletimos sobre o que isso pode causar nessa vida e nas futuras. O alcoólatra, por exemplo, em alguns relatos que temos em psicografia, ele pode vir a ter problemas no sistema digestivo. Pode ser que numa próxima reencarnação ele venha com problema digestivo e não saiba o porquê. Plantamos o que colhemos. Tudo que fizemos, nosso corpo fica marcado no perispírito, como eu disse. As pessoas que têm uma alimentação excessiva, que não cuidam da alimentação, podem vir a ter problemas graves de estômago. E vir com uma sequela, ou vir com uma dificuldade nesse órgão, numa vida futura. Então, que façamos bom uso do corpo. Usamos o nosso corpo como ferramenta de evolução moral, espiritual, de auxílio para nós e para o próximo.
Utilizamos eles para a caridade, para o amor, para o afeto. E se nós formos colocar na balança, então, o que é mais importante? Cuidar do corpo ou do espírito? Dos dois. Aqui vai algumas dicas básicas. Para o cuidado do corpo, basta que nós cuidemos bem da nossa higiene de todos os dias, aquela básica de lavar as mãos, tomar banho, escovar o dente, usar sempre roupas limpas, o básico. Uma boa alimentação, com todos os tipos de alimento, da fruta, verduras, carboidratos, os grãos, a proteína, porque dali vem tudo que o nosso corpo necessita para se manter saudável, mas sempre em quantidade ideal, nada de excesso. E exercício, uma caminhada, um esporte, uma corrida. Juntando essas três situações, uma boa higiene, uma boa alimentação e uma quantidade mínima de exercício físico, o nosso corpo com certeza agradece e fica muito melhor. E cuidar do espírito, para reflexão, vou contar uma história. Resumir uma história dita por Memei, psicografada por Chico Xavier, que conta que um professor estava com grandes problemas na sua sala de aula, pois devido aos alunos estarem assistindo e vendo noticiários de grandes assaltos, chacinas, roubos, novelas com situações frívolas, muitos dos alunos começaram a querer fazer o mesmo na sala de aula, se achando maiorais por falar palavrões, palavras de baixo calão, as garotas se maquiando em plena sala de aula, a fofoca em todos os corredores. E o professor, preocupado com essa situação, um certo dia convocou a todos para o lanche, com uma alimentação um tanto diferente do que eles estavam acostumados. Ao invés de lanches, salgadinhos, coxinhas e doces, eles encontraram um prato repleto de pães mofados, casca de ovos, de bananas, doces apodrecidos, e os alunos, sem entender o que aconteceu, perguntaram para o professor o que era aquilo. O educador disse: se queres alimentos bons para o corpo, que alimentos estão dando para o seu espírito? E os alunos, a pensar nisso, voltaram cabisbaixos para a sala de aula, refletindo sobre tudo aquilo, e aos poucos a situação foi melhorando. Eles deixaram de lado a fofoca, o julgamento, as palavras de baixo calão e foram cuidando melhor do seu dizer, do seu pensar, do seu agir. Então, para nós fica, assim como no cuidar do corpo, a alimentação, o exercício e a higiene, para cuidar do espírito, a prece, a fé, a confiança em Deus, atividades manuais que nos ajudam a relaxar, instrumentos, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer um artesanato, ter o hábito da prece, ler bons livros, ver bons filmes, se afastar das fofocas, dos julgamentos, e assim sempre, orando e vigiando, cuidando do corpo, do pensamento, das nossas atitudes, deixando as más atitudes de lado, deixando os vícios de lado, assim cuidando do corpo, ferramenta excepcional, maravilhosa, ao qual fomos presenteados por Deus para buscar nossa evolução, e cuidando também do espírito através das nossas atitudes e escolhas. Bom, essa é a mensagem de hoje. Espero que possamos todos refletir. Para quem quiser ler novamente, falei com base no Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 17, Seres Perfeitos, item 11. E aproveito para deixar um convite para vocês, no dia 24 de outubro, às 19 horas, aqui no nosso canal, teremos uma palestra em comemoração ao aniversário do Centro Espírita João José Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista. São 65 anos da casa. Teremos como palestrante o Paulo Henrique Bueno, do Centro Espírita Allan Kardec de Minas Gerais. Teremos homenagens aos colaboradores da casa, um pouco da história da nossa casa, música. Então, convido todos vocês a estarem aqui conosco, compartilhando esse momento, confraternizando conosco, mesmo que virtualmente. E peço que convidem seus amigos, seus familiares para assistir conosco. Um grande beijo e até a próxima. Sintam-se abraçados.